Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estão todos? Tenho a grande honra de estar novamente aqui no canal do IAM Tech Day, que é um canal bem importante no mundo de segurança da informação, principalmente no mundo de segurança para identidades, que é o nosso IAM, justamente o nome do canal, para estar falando sobre segurança de privilégios e identidades a nível de endpoints. Endpoint é uma palavra que pode não ser familiar para todo mundo, mas é nada mais, nada menos do que um ponto de extremidade que pode ser o seu computador, pode ser o seu mobile, ou pode ser até algum servidor que você faça acesso, tá? Hoje comigo, eu vou convidar aqui a Gabriela Galvão, da CyberArk. E aí, Gabi? Opa. Convidar a Gabriela Galvão, da CyberArk, ela é Sales Regional Manager, ela é responsável por toda a trilha de EPM, que é essa parte de segurança para privilégios e endpoints na camada de identidade. Ela vai estar falando um pouquinho comigo aqui relacionado a esse tema. Eu acho que ela deve ter tido algum problema técnico, ela entrou e saiu. Então, eu vou aguardar um minutinho aí para ver se ela retorna para a gente poder começar a live. E aí, Gabi, tudo bem? E aí, tudo bom, Bruno? Boa tarde. Tudo Quanto certo? tempo, cara? Pois é, né? Bom que a gente se encontra, pelo menos pro webinar. Achei que você nem ia entrar, você entrou e saiu, falei, vai fugir aqui do webinar também. Não, de jeito nenhum. Às vezes a internet falha um pouco, mas a gente sempre volta. Boa tarde, pessoal do chat. Boa tarde. Tô vendo que tem bastante gente aqui no chat, todo mundo animado. Tem gente do Rio de Janeiro, que é minha terra, tem gente de São Paulo. E Legal. vamos que vamos. Eu vou projetar aqui o conteúdo para a gente bater um papo. Então, o tema da live é contenção de epidemias digitais, onde a gente faz alguns tipos de analogias com cenários reais para facilitar o entendimento de pessoas que não estão inseridas no meio que nós, que é o meio tecnológico, o meio de segurança. Então, a gente está tentando trazer esse tema, que é um tema bem complexo, para uma linguagem mais acessível. Aqui, apresentando um pouquinho da gente, tá? Vou falar de mim. Então, eu sou especialista em segurança para identidades. Hoje eu tenho mais de 10 anos com experiência em TI. E nos últimos anos eu tive a oportunidade de passar por diversas experiências de projetos para gestão de identidades e acessos e privilégios. Alguns desses maiores desafios foram ISPs, que são as operadoras de internet, de telecom, né? E indústria petrolífera e bancos, que são ambientes que são altamente críticos e a gente não pode perder o acesso ali em nenhum momento, tá? Gabi, você quer se apresentar aí? Claro, me apresento. Meu nome é Gabriela Galvão, né? Eu trabalho da CyberArk e sou nascida e criada no mundo de segurança de identidades. Hoje tem 7 anos que eu estou nesse mercado e cada dia me surpreendo mais, entendendo a complexidade, as dificuldades. E hoje estou aqui com o Bruno para a gente falar desse tema que é bem interessante, que são epidemias, né? Cibernéticas. E como ele comentou, é bem complexo, porém muito fascinante também, de como as coisas vão se desenvolvendo. Então, boa tarde aí a todos. Legal. E aí eu trago essa matéria aqui do dia 17 de março, que eu acredito que foi um dia que foi bem marcante para grande parte da população brasileira, porque foi o dia que surgiu a primeira morte pelo coronavírus, que é o Covid-19, a pandemia que a gente vou dizer que a gente acabou de enfrentar, porque hoje a gente tem uma situação mais confortável, mas que não está 100% finalizada, não foi declarada ainda o fim da pandemia, né? Então eu lembro que antes desse dia, desse factível dia, a gente teve muita questão de vai acontecer, não vai, notícias do que estava acontecendo. Aí teve o lockdown, o anúncio do lockdown até antes da primeira morte em alguns estados, como por exemplo no Rio. E eu estava ali enfrentando um dos meus primeiros desafios como coordenador de TI, que era fazer a virada para home office, que era algo bem distante da gente, né? A gente fazia home office uma vez por mês, quando a gente, cara, eu quero trabalhar de casa, hoje eu não estou me sentindo bem, e de repente a gente precisou mudar todo esse modelo para home office.
por que eu estou trazendo essa matéria, né? Qualquer semelhança disso com o Zero Day ou com algum tipo de ataque ransomware, ela não é mera coincidência. Ela é, se a gente vai analisar aqui os pontos, tem diversos pontos que se entrelaçam e que a gente pode tirar algumas lições, como, por exemplo, mudanças na rotina. A gente viu que teve empresas de telemarketing, por exemplo, que sofreram ataque ransomware, diversas outras empresas que dependiam do serviço dessas empresas de telemarketing tiveram que mudar a sua rotina, né? E aí, como que foi para você, Gabi, na pandemia? Você teve que mudar muito sua rotina? Você já estava trabalhando com segurança? Foi um baque muito grande? Como que foi para você? Exatamente. Eu, na verdade, sempre fui home office, né? Eu trabalhei um ano com eles lá em Boston, só que desde que me mudei para o Brasil tem 6 anos, sempre fui home office. Mas o que eu acho muito interessante do que você comentou desse dia tão fatídico para o mundo, né? Para o Brasil especialmente, é que assim como o Covid, né, foi uma falha de segurança de um vírus que se espalhou por aí, ele é muito relacionado com o nosso mundo de segurança de identidades e cibersegurança, né? Às vezes dá muito certo as nossas proteções, mas às vezes, se a gente não tem todas as camadas de proteção bem estabelecidas, uma mutação nova pode vir, alguma coisa pode que a gente não esteja esperando, que a gente não esteja acostumado pelas nossas rotinas, pode nos desestabilizar. Assim como o Covid fez com nós com a gente na vida real, muitos dos ataques acontecem também no mundo empresarial, né, no mundo de negócios, como a gente comenta. A gente tem até aqui um exemplo que é a quarentena obrigatória, né? Que quando tem esse tipo de ataque ransomware, a primeira coisa que você faz, cara, esse cara é meu parceiro, eu tenho serviços com ele, eu tenho conexão de rede com ele, eu vou colocar ele em quarentena, eu vou cortar a minha VPN com ele porque eu não quero ser afetado por um problema que ele está passando, certo? Todas as fronteiras da Europa fechadas, e a medida que a gente tomou inicial, que ajuda bastante, mas é uma medida bastante simplória, digamos assim, que é lavar as mãos. A gente não sabia o que fazer e acabamos tomando medidas que, de fato, não resolvem o problema como um todo. Tá? E aí, evoluindo um pouco mais, depois a gente foi entendendo como que o vírus se comportava, se era um vírus que se transmitia mais por contato, se transmitia mais por propagação de ar. A gente entendeu que usando máscara, tendo um distanciamento social, a gente conseguiria voltar a trabalhar presencialmente, voltar a ter as nossas vidas um pouco mais perto do que a gente conhecia antes do advento desse vírus. Até a gente ter que a gente hoje conhece como as vacinas, que a gente tomou algumas doses, porque ainda não são vacinas definitivas, né? Isso leva tempo para você conhecer o modus operandi do vírus e desenvolver uma vacina definitiva. E isso tem acontecido também, não só com Zero Days, mas com adventos de eventos de ransomware também. Tá? Então, opa, peraí, o que aconteceu aqui? Tô brincando, pessoal. Isso aqui é só para mostrar o que acontece quando você sofre um evento de ransomware. E aqui a gente está com um dos principais ransomwares hoje, que é o Lockbit 3.0. Né? Geralmente você não sabe o que fazer. Você imagina, você chegou para trabalhar, e aí você é um gestor, você não trabalha com tecnologia, e seus colaboradores te avisam, cara, estou tentando abrir o arquivo aqui para trabalhar, e o arquivo mudou de extensão, mas eu reparei que não só o arquivo mudou de extensão, todos os arquivos mudaram de extensão. E aí, isso pode ser arquivo não só de documento, mas arquivo de um sistema de CRM, por exemplo, que pode parar de funcionar, um sistema de RH, ou até do principal sistema que pode reger o modelo de negócios da sua empresa. Então, quando isso acontece, é um evento bem crítico, por isso que a gente sempre faz essa analogia com epidemias e pandemias. Eu não sei se você já teve, Gabi, a oportunidade de participar de algum evento de ransomware, de resposta a incidente de ransomware. Não sei como que foi aí na sua carreira, você já participou em algum evento desse? Então, eu sou com mais da parte de comercial e estratégia, eu já participei muito do depois, né? Depois, o que é que a gente faz para ajudar essa empresa, muito conhecendo do nosso Red Team, né? Quais são as primeiras
formas de mitigar para que isso não aconteça mais, para que o ransomware não se espalhe. Então, dessa maneira, já participei sim de alguns eventos, mas botando a mão na massa, eu acredito que deve ser um dos piores pesadelos de qualquer indústria, de qualquer profissional de segurança, essa página aí que você está mostrando, né? Assim como qualquer tipo de sistema que burla a sua operação, o seu dia a dia de trabalho. Então, posso imaginar, mas graças a Deus, sofrer assim deve... Não sei nem como se sentiria, Bruno. Eu vou te passar a experiência minha, tá? Primeira vez que eu lidei com um evento de ransomware, eu estava trabalhando com TI puramente ainda, não trabalhava com segurança. Eu estava, em vez de fato, fazendo transição para virar coordenador de TI e cobrindo as férias do coordenador atual. Tinha saído de férias e no primeiro dia de férias dele eu recebo a ligação de um dos principais clientes da empresa falando justamente isso. Bruno, eu não sei o que aconteceu, mas todos os arquivos mudaram de extensão. Eu estava com diversas prioridades, eu botei tudo de lado e falei, cara, peraí. Primeira coisa que você faz, desliga todas as máquinas da rede. E eu estou indo para aí para a gente ver. Então é algo que é realmente bem assustador quando você recebe esse tipo de notícia. E aqui eu estou trazendo também a linha do tempo das atividades, das principais atividades relacionadas a esse ransomware, a esse grupo de ransomware, que é conhecido como Lockbit, mas que anteriormente era conhecido como ABCD Ransomware. Era praticamente um ransomware, um artefato, um malware propriamente dito, e que foi evoluindo bastante. Então, esse ABCD Ransomware, não por curiosidade, mas junto com a pandemia ali, em janeiro de 2020, nas vias de fato da pandemia acontecer, eles iniciaram o modelo de Ransomware as a Service, que significa que qualquer um hoje pode contratar serviços de ransomware, serviços de sequestro de dados, como um serviço. Então imagina você com fácil acesso poder contratar um tipo de ataque desse sofisticado como um serviço e ainda participar dos lucros desse serviço, né? Então você pode indicar a empresa que vai ser atacada, você paga ali uma quantia mínima de Bitcoin, não chega nem a ser um Bitcoin, uma fração de Bitcoin, e você está participando desse grupo de ransomware como afiliado, sem ter qualquer tipo de acesso à vítima. Isso daí a gente vai desdobrar em um slide mais para frente, mas você participa tanto do ataque e dos lucros. Isso é bem assustador. E ficou um pouco mais assustador porque antes a preocupação do ransomware era, cara, eu tenho backup. O ransomware atacou meu backup, o meu backup está íntegro, está testado, eu já restaurei esse backup em teste. Então, essas eram as preocupações. O ransomware, ele bloqueou meu dado, eu queria voltar a trabalhar. Eu não tinha outra preocupação além dessa. Só que hoje, a Lockbit, né, esse modelo ele já existia, mas a Lockbit começou a trabalhar com esse modelo de dupla extorsão em meados de 2020 para 2021. O que significa esse modelo de dupla extorsão? Eu não só bloqueio seus dados, bloqueio o seu sistema, bloqueio o seu negócio de continuar funcionando, mas eu coloco algumas amostras disponíveis do seu dado na internet para comprovar que de fato eu tenho a posse dele, e eu ainda ameaço que caso você não pague o resgate, você vai ter esses dados vazados. Então, além de vazar sua propriedade intelectual, que é sua inteligência de negócios, você pode ainda estar sujeito a sanções como multas por conta de leis como no Brasil a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse modelo de dupla extorsão ele tornou ainda mais perigosa a questão do ransomware. E aí eu te pergunto, Gabi, você acha que o pessoal que paga o resgate do ransomware, normalmente eles têm o dado de volta? Ou o que você acha sobre isso? Então, eu acho que isso do ransomware ele é muito interessante, né? Não existe isso do Lockbit que você comentou um pouco. Um novo que eu ouvi falar chama intermitente, acho que é criptografia intermitente. Você já ouviu falar desse?
em que o ransom, ele, de maneira de ligar o seu ambiente mais rápido, ele faz a criptografia dos dados por parte. Então, é como se for um texto claro, vamos dizer, eu criptografo metade dele e deixo algumas partes do texto em aberto, mas mesmo assim você não consegue ter o conteúdo que é tão valioso para você, que são seus dados, né? Então, em conclusão, qualquer tipo de ataque como esse, qualquer mutação que a gente vê dessa maneira, né, de rastrear esse ransomware as a service, por exemplo, que é muito rápido, muito fácil. Se você está no fim, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né, pode fazer um serviço desse. São coisas que a gente tem que estar sempre se atualizando, para, assim como a gente do lado positivo aqui, né, profissionais de segurança, estarmos a par de quais são as soluções, quais são as formas que a gente pode proteger o nosso ambiente contra esses novos tipos de ataque. Isso tornou o Ransom as a Service um modelo de negócios altamente rentável. Então, quando eu perguntei se você acha que quem paga o resgate tem o dado de volta, a resposta é que sim, tem o dado de volta e tem que ter, porque um modelo de negócios que gira a quantidade de dinheiro que o ransomware gira, ele tem que ter primeiro credibilidade para poder escalar. Então, se eu tenho um nome sujo no mercado de que, por mais que eu esteja praticando um crime, né, é bem complexo isso, por mais que eu esteja praticando um crime, mas se eu tenho um nome sujo no mercado que eu não devolvo os dados, isso não vai motivar outras empresas a pagarem esse resgate. E por outro lado, a minha recomendação como advisor é, cara, nunca paga esse resgate, porque você vai continuar sendo um vetor eternamente. Você vai estar explícito lá para o time de ransom que você é um bom pagador e você teve seus dados de volta, mas no futuro nada impede deles virem te atacar, porque eles sabem que você vai pagar. Então, pagar... Uma dica muito valiosa, né? Tem que ser o último caso. Você só tem que pagar se, cara, vai morrer alguém, vai morrer... Eu sou hospital, vai morrer muita gente, então eu não tenho para onde correr. Tenho que pagar. E até um modelo que eles começaram a adotar, que é atacar hospitais e infraestrutura crítica, que é onde a gente não tem opção, né, de pagar ou não. E assim como os vírus tradicionais, o Lockbit começou, foi tendo suas variantes. A gente teve o 2.0, 3.0, teve o Lockbit Green, que é voltado para Linux, para Mac, para aí. Hoje em dia a gente tem um monte de variantes só do Lockbit. E eu estou falando só de um grupo de ransom. A gente tem diversos que a gente vai ver nos slides mais para frente. Tá? E aí, como que funciona esse modelo de ransom as a service? Essa análise aqui é interessante, porque a gente tem o grupo de ransomware e a gente tem os afiliados. E normalmente, o pessoal costuma acreditar que é no ataque desse grupo principal, as vítimas-alvo, que normalmente ocorrem para empresas maiores, empresas com uma robustez maior, com a coleta desses resgates, desses ataques maior, que é onde que vem a maior parte do lucro. Só que esse modelo de negócios ele também se mutou, ele também foi gerando mutações, digamos assim. Então, hoje, dentro do grupo, eu tenho bootmasters que têm fácil acesso às vítimas-alvo. Por quê? Porque nessa estratégia de ransomware que foi feita para grandes empresas, para alvos direcionados pelo próprio grupo, eu coletei os dados. Então, se eu coletei os dados, eu tenho esses dados comigo. Mas se não pagarem o resgate ou não vazar, eu ainda posso fazer muita coisa com esses dados. Então, esses bootmasters e revendedores de contas, eles ainda vendem acesso às redes violadas no ataque ransomware. Eu fiz o esporte de cookie, eu fiz o esporte das informações do navegador, eu tenho acesso à rede de todo mundo da empresa. Então, imagina uma empresa com 400 mil colaboradores, eu ataquei, tive uma margem de sucesso alto, olha quanta rede, quanto acesso eu tenho para vender, né? E, além disso, eu vou ter outras estratégias de rentabilização, que é vender a amostra de malware, vender os serviços de quem eu ataquei. E o legal é que os afiliados eles vão fazer essa inserção, esse investimento, digamos assim, né, para atacar alguma empresa, mas eles não precisam ter qualquer tipo de contato com a vítima-alvo. Eles só fazem
o pagamento. Alguns afiliados se tornam um pouco mais dentro da organização, então eles são programadores, packers para desenvolver ransomware, para desenvolver camada de proteção. Outros são analistas para investigar a rede-alvo, procurar material para extorsão. E tem parte dos afiliados que, pasmem, que ficam só na parte de negociação e lavagem dos bitcoins que são pagos para resgate, para venda de acesso, para tudo isso. Então, quando a gente olha no final do dia, o grupo principal ele só está tendo sucesso de 20% a 40% do lucro de partilha de resgate com os ataques de ransomware, que é o ataque direcionado, mas todo o lucro de afiliados e atividades adicionais, ela vem representando 60% a 80% do montante de ransomware as a service. Então é um modelo de negócios que é altamente lucrativo. Se a sua empresa, por exemplo, ela tem 60 milhões para investir em segurança por ano, que é um valor bem expressivo, isso não chega a 10% do que o Lockbit investe por ano para poder investir em ransomware, né? Então, é uma briga que é desleal. A gente com 60 milhões para investir em segurança numa empresa bem grande, e a Lockbit com muito mais do que isso para investir em uma atividade que é desenvolver ransomware. Acaba ficando desleal essa competição. Você já tinha visto, Gabi, esse modelo de negócios do Ransomware as a Service dissecado nesse nível? Não, primeira vez, e me recordo quando você me mostrou que essa partilha de resgate é tão maior pelos afiliados do que pelo grupo principal. Foi um dado que realmente eu não conhecia. E é bem interessante também a razão disso, né? Que esse reinvestimento que eles fazem, de ter esse processo, esse recurso só para ransomware, é assustador de saber. Como a gente falou, a gente não recomenda pagar o resgate, e grande parte das empresas elas não pagam o resgate, elas restauram backup, então por isso que a partilha do resgate é pequena do ataque principal. Aí eles tiveram, né, que buscar outras fontes de renda baseado nos resquícios do ataque. E qual que está custando isso hoje, né? Então, a gente tem uma matéria da Forbes aqui, que tem uma estimativa de que o custo de cybercrime vai ser de até 10,5 trilhões de dólares por ano até 2025. Tá? Esse crescimento vem representando um crescimento de 15% por ano nos últimos 5 anos, onde a gente estava trabalhando com 3 trilhões em 2015. Por que isso é uma expectativa? Porque esse custo é volátil. Tá? Em 2015, a gente tinha essa mesma expectativa para 2021, onde em 2021 a gente esperava chegar até 6 trilhões por ano. Só que em 2021 a gente já estava trabalhando com quase 8. Então, tem uma estimativa também de que se esse fatorial continuar dessa forma, esses 10,5 trilhões vão ser facilmente superados até 30 trilhões, até 2025. Então, é bem preocupante, porque se a gente chegar nesse patamar, basicamente a gente está falando de que o cybercrime, se ele fosse um país, ele só ficaria atrás de Estados Unidos e China em dinheiro, né, em PIB. Então, é algo que é bem expressivo a nível mundial. Tá? E nessa mesma matéria, eles trazem que nos próximos 2 anos, pelo menos 45% das empresas vão ter seus negócios impactados por algum tipo de ataque em cadeia de suprimentos. Um ataque em cadeia de suprimentos, ele é quando você tem algum parceiro da sua cadeia, então você contrata um escritório jurídico, você contrata até uma equipe de telemarketing e você conecta seu ambiente no ambiente dele. E a partir disso, quando algum parceiro da sua cadeia sofre um ataque, você sofre um ataque por tabela. A gente tem, por exemplo, o exemplo da própria SolarWinds em 2021, que é o mais expressivo desse segmento, né? Onde todos os clientes foram atacados por tabela. Isso se chama um ataque de cadeia de suprimentos. E muito ataque ransomware ele ocorre dessa maneira. A gente ataca um parceiro para depois atacar a empresa-alvo final. E o terceiro dado, que para mim é o mais relevante, mais assustador, impactante de todos,
é que a World Economic Forum, a WEF, uma revista que é bem respeitada a nível mundial, ela lançou a avaliação desse ano, né, dos top 10 riscos mundiais. Então lá estava a fome, lá a gente tinha também polarização social, a gente tinha diversos outros tipos de riscos globais, como riscos econômicos, que a gente já vem enfrentando há muito tempo, mas assim, o cybercrime entrou nessa lista. Então, a World Economic Forum está considerando o cybercrime um dos top 10 riscos globais para o ser humano. A gente não está mais falando de empresa, não está mais falando de negócio, a gente está falando de vida. Então, você já tinha visto também, Gabi, essa matéria, esses dados? Porque para mim foi muito assustador quando eu vi, principalmente esses valores e essa matéria da World Economic Forum. Com certeza, todo fim do ano, né, a gente tem da Verizon, acredito, que faz uma leitura bem legal de entendimento, de crescimento, quais são as próximas trends. E esse realmente cada vez pior em questão de valores e de dor também do consumidor. E eu achei bem interessante o título dessa fonte da Forbes, né? 10,5 trilhões de razões que a gente precisa para uma resposta unida do cyberrisco. Então já começa bem impactante e a tendência é como você comentou, né? É esses valores aumentarem cada vez mais. Verdade. E a gente traz aqui algo que demonstra como que a gente detecta, né, os ransomwares. A mesma coisa que a gente pensou quando a pandemia começou. Como que a gente vai detectar quem está infectado ou não? Aí tiveram os testes rápidos, até a gente chegar a algum tipo de teste que fosse mais confiável, digamos assim. Então, no passado, né, a gente usava hash para poder detectar malware, para detectar qualquer tipo de ataque propriamente dito. Mas no passado a gente também estava falando de malwares que visavam danificar equipamento, visavam danificar um programa. Dificilmente a gente via malwares que estavam voltados a danificar negócios e a lucrar com isso, né? Então, o hash ele é trivial para a gente poder fazer a detecção, porque o hash está ligado ao conteúdo do arquivo. E se eu chego no arquivo e mudo um ponto do arquivo, o resto do arquivo muda completamente. Então, isso já fica um pouco complicado e por isso que a maioria dos malwares hoje eles vêm com mecanismos de mutex, que é para fazer mutação de hash durante o ataque. Percebendo isso, os atacantes começaram a usar os endereços destinos, né, para onde o malware está mandando os dados que ele está coletando. São os endereços IP. Então, para a gente bloquear endereço IP, bloquear a rede, para poder detectar isso também é muito fácil. Basicamente, eu vou lá e bloqueio o endereço IP e o malware não consegue mais falar. Eu tenho que refazer o malware para o malware falar com outro endereço IP e aí já viu. E notando isso, os atacantes começaram a usar nomes de domínio. Então, eu não preciso mais reescrever meu malware. Se alguém derrubar ali um endereço IP, está respondendo para o nome de domínio. Eu só cadastro lá no meu nome de domínio outro endereço IP e ele já volta a funcionar. Só que da mesma forma é muito simples você bloquear o nome de domínio a nível de firewall, a nível de endpoint. E aí começou a ficar um pouco mais irritante, digamos assim, quando a gente começou a usar artefatos. Então, artefato de host, artefato de rede, arquivos, pacotes de rede. Então, nesse nível já fica um pouco mais irritante da gente tentar bloquear, mas a gente tem soluções como o IPS, a gente já tem diversas soluções hoje que, nesse nível de artefato de host e rede, já são bem assertivas, né? E aí, os atacantes passaram a usar tools. O que são essas tools? São tools maliciosas? Não, são tools que a gente usa para o dia a dia. Então, 7-Zip, por exemplo, é uma tool que é utilizada para criptografar arquivos e fazer exfiltração de dados em ataques ransomware. Então, qual que é a diferença disso para um usuário que criptografa um arquivo, com senha, e vai mandar por e-mail? Então, são comportamentos iguais, comportamentos válidos, um é válido, o outro é malicioso, mas fica desafiador você distinguir qual que é malicioso ou não. Por isso que começou-se a usar soluções conhecidas para isso.
e onde a gente chegou no nível onde a gente está hoje, que é o TTP, que é técnica, tática e procedimento. Então, além de eu usar tools para poder subverter o objetivo de origem daquela solução, eu comecei a somar com técnicas, táticas e procedimentos que hoje estão mapeados dentro do framework do MITRE ATT&CK. É um framework bem conhecido na indústria para mapear ataques. E aí, basicamente, explodiu. Né? Um ser humano, você não consegue prever a quantidade de comportamentos possíveis que ele vai realizar. Então, a partir disso, nessas duas camadas, a gente começou a ter Lockbit, Ryuk, Maze, Black Cat, e explodiu a quantidade de ransomware. Provavelmente aquele ransomware intermitente que você disse deve ser um desses daqui. E se não for, ele deve estar trabalhando nessas duas camadas também. Tá? Você já tinha visto a pirâmide da dor? Essa pirâmide da dor, eu imagino que é que a gente vai somar ela nos próximos anos, né? Que isso vem se desenvolvendo por anos, as técnicas dos atacantes e como é que a gente protege contra elas. Então, imagino daqui a uns 3 anos, quando a gente estiver fazendo outro webinar, qual vai ser o próximo topo dessa pirâmide aí, se vai existir, né? Ou então se vão ter mais camadas na framework da Mitre aí, que a gente vai poder falar também. Porque não é se você vai ser atacado, né? É quando e como. E a gente pode, com certeza, ter a maneira de analisar e aprender desses ataques que vem feito muito sucesso aí nos últimos anos. A gente já tem mais alguns candidatos aí de camadas, né? Como a própria inteligência artificial, machine learning. Então, tudo isso aí é candidato para ser subvertido para o mau uso também. Com certeza. E a gente traz aqui como uma das variantes do Lockbit se comporta. Essa, se eu não me engano, é a Lockbit 3.0. Tá? Então, a gente vê ali que no primeiro passo, ela já usa a conta válida para poder fazer o acesso. Então, por que é importante a gente proteger identidades? Porque, na maior parte do tempo, a gente vai precisar de uma credencial válida para poder concluir um ataque com sucesso. Então, aqui o Lockbit 3.0, no primeiro passo, ele já precisa de uma conta válida para poder fazer execução de um batch, que é nada mais do que um script que roda em Windows. Tá? E aí esse batch é um arquivo que pode ser um batch não malicioso, um batch legítimo. Né? Então, ele usa um batch que ele escreve ali no Notepad, basicamente para acessar Network Service e usar o Gmer. Essa solução Gmer, eu não sei se todo mundo conhece. Você conhece, Gabi, essa solução? Não, conta aí. Essa solução eu usei muito no passado para remover rootkit, que é aquele malware que você implanta a nível de kernel do sistema operacional. Então, não adianta muito você passar um antivírus ou nada do tipo, porque ele sempre volta. E aí você precisa usar um tipo de solução dessa para remover esse tipo de malware que é chamado rootkit. Só que quem se comporta assim também de se instalar a nível de kernel do sistema operacional? O próprio antivírus /EDR. Então, a Lockbit viu a oportunidade de usar o Gmer como uma ferramenta para desabilitar o antivírus /EDR da máquina e aí sim poder fazer os seus passos. Então, o exemplo que a gente deu aqui de técnicas, táticas e procedimentos somadas a tools. Eu peguei uma tática somada a uma solução legítima, que é de segurança, para subverter e realizar um ataque. Tá? Então, esse é um exemplo do que a gente estava falando anteriormente. E a partir disso, com o antivírus desabilitado, eu começo a rodar PC Hunter, Process Hacker, aplicar GPOs no ambiente para poder propagar as configurações de maneira automatizada, né? E rodar o principal malware da Lockbit, que é o Steelbit, que basicamente starta o processo de ransomware, chamando todas as tools que ele precisa. E aí tem uma matéria no site da CISA que é bem interessante, que ela disseca o Lockbit, o que aconteceu até hoje, né? A gente nunca consegue prever o que vai acontecer. Todas as tools que ele usa, todas as ferramentas que ele usa para poder fazer o ataque da maneira que ele usa. E a partir disso, propagar isso via política de grupo novamente e PowerShell. Então, ransomware, política, PowerShell. A gente fica nisso até dominar o ambiente como um todo. Tá? E aí a gente traz aqui
justamente o porquê que a gente fala dessa questão de antivírus e EDR, né? Que são soluções fantásticas, são soluções que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que ter no nosso ambiente, mas que são soluções que trabalham com ameaças conhecidas. Historicamente, o antivírus ele trabalha com assinatura e é uma assinatura conhecida. Então, é algo que é malicioso, já foi malicioso em algum local, foi compartilhado com a base de dados de antivírus global. Então, muitos provedores de antivírus compartilham essa base de dados para saber o que é malicioso ou não. E já o EDR, ele trabalha com comportamentos conhecidos. Então, se aquele comportamento ele foi malicioso em algum ambiente, foi notificado como malicioso, e está na base de dados, eu consigo detectar esse comportamento. Tá? A parte de assinatura, não preciso explicar muito o porquê que não resolve a questão do ransomware. Mas a parte do comportamento, né, dá para prever que eu só consigo prever alguns tipos de comportamento. E aí, o que eu vou te dizer que é malicioso ou não, classificar como malicioso ou classificar como suspeito. Então fica essa bola dividida ali se é malicioso ou não. E se está na minha base de dados ou não para eu detectar primeiramente. Enquanto isso, os ransomware estão usando diversos outros tipos de técnica, como malware persistente, instalação de software, desabilitar antivírus, trocar a configuração de sistema operacional, e nada disso é um comportamento malicioso dependendo do contexto. A única coisa que você precisa é permissão administrativa. E além disso, a gente tem também questões de soluções que não são maliciosas, mas que podem ser executadas num contexto malicioso e sem necessidade de direito administrativo. Tá? Então, arquivos portáteis, soluções portáteis, na verdade, soluções que são instaladas em tempo de usuário, que não precisa fazer a elevação de privilégio. Então, tudo isso pode ser abusado também. Eu não vou ter uma assinatura ou um comportamento conhecido para isso. E aí a gente tem, além disso, um contexto mais avançado, né, que são contextos, condições e acessos, que é a própria engenharia social, e-mails, com phishing, com instalação automática, problemas de zero day em browser, app exploits, malware que não tem arquivo, que é baseado só em comando. Então, tudo isso aqui ele vem causando problemas para a gente fazer detecção de ransomware. Então, eu tenho 95% descoberto aqui pelo meu EDR de comportamento de ransomware, enquanto 5% que é assinatura, comportamento, o IOC, ou o que quer que seja, eu estou cobrindo. Tá? E o que seria uma solução para poder fazer essa camada adicional do meu antivírus, do meu EDR, e proteger esses pontos que o ransomware utiliza para poder se propagar? O Gartner elenca esse tipo de solução como PEDM, que é Privileged Elevate Delegation Manager, que é justamente gerenciar a elevação e delegação de privilégios a nível de endpoint. E aqui a gente traz, na própria matéria do Gartner de 2023, a gente vai mostrar que as features da solução EPM, que é Endpoint Privilege Manager da CyberArk, para fazer a proteção desses gaps que a gente demonstrou nos slides anteriores. Tá? Inclusive, a Gabi, que está aqui com a gente, é a mãe do EPM a nível Latinoamérica, por isso que ela está aqui para poder acrescentar conosco. E aí, Gabi, esse slide aí, o que você acha desse slide? Esse slide eu acho, ele é bem interessante porque ele traz de uma forma lúdica como a gente vê as empresas, né? Hoje em dia, qual a maneira que você defende o seu endpoint? Como é que você começa? E aí eu e o Bruno, a gente vamos tentar aqui uma relação com o futebol, de como as empresas estão protegendo os ambientes deles e como seria um conceito que a gente traz, né, não só a gente, mas baseado por tudo que a gente comentou nesses primeiros minutos, de uma proteção robusta. E aí, como vocês podem ver, a gente traz muitos, você me corrige se eu estiver errando alguma coisa de futebol aqui, né, mas atacantes, meio de campo,
que são as nossas soluções de detecção comentadas, que são muito importantes e que têm seu devido trabalho, né, de proteger todas aquelas ameaças conhecidas, que são muitas, e também as soluções de identidade, que a gente pode verificar se a pessoa que está entrando na sua máquina é quem ela realmente diz ser, né? E o que eu digo sempre, o que a gente vê sempre nos nossos clientes, em vários ataques que a gente estuda, que a gente elabora, é que o atacante ele sempre vai buscar três coisas, três conceitos, três funcionalidades no ambiente: privilégios, identidades e credenciais. Não importa o tipo de ataque que ele esteja fazendo, não importa a indústria que ele esteja buscando, esses três pontos realmente o que dói para as empresas e o que é a felicidade desses atacantes. E quando a gente vê que uma empresa, né, tem esse tipo de formação no seu campo para lutar contra, vamos dizer, para ter esse jogo, né, que é constante entre o ataque e a defesa dos hackers maliciosos, a gente pode perceber que esse time aí não está bem escalado, né, para proteger o seu campo e nem para atacar o campo do adversário. Falta bastante coisa aí, falta bastante. Tem vários gaps aí que esse time, se fosse para jogo, não daria muito bem. E aí, não sei se você tem algo para comentar aí, Bruno, antes da gente mostrar para eles como é que a gente fez esse conceito, né, de um time bem escalado, vamos dizer assim, de proteção e ataque nesse time, nesse jogo de futebol. Aqui a gente tentou trazer de maneira lúdica como que o brasileiro pensa, né? O brasileiro geralmente quer dar palpite no futebol. Se eu fosse aquele técnico, eu faria assim. Então, o que a gente tem visto é que, cara, tem muito perímetro. E cada perímetro, as empresas têm contratado uma solução de detecção para cada perímetro. Então, para endpoint eu contrato um EDR, para network eu vou lá e contrato um NDR, contrato IPS e assim vai. Eu estou detectando em tudo quanto é lugar. Mas detectar, morfologicamente falando, eu tenho que conhecer para detectar. Então, e o que acontece quando eu não conheço? Né? Eu vou depender só do múltiplo fator de autenticação, que é a identidade, para poder fazer minha proteção. É justamente essa analogia que a gente queria trazer para poder escalar o time um pouquinho melhor. Então, aqui a gente até colocamos a detecção no ataque para poder quebrar essa barreira de que detecção é defesa, né? Detecção é a primeira linha ali do meu sistema de defesa. Então, fazendo uma analogia com o futebol moderno, a defesa hoje ela começa no ataque, a gente começa a marcar no ataque. Mas a gente não quer que o nosso ataque seja a nossa última linha de defesa. Que até quando eu estava falando com você sobre isso, a gente fez a brincadeira, né? No futebol, quando a gente faz todas as substituições e o nosso goleiro é expulso, normalmente o que o técnico faz é colocar o atacante no gol para ele não perder zagueiro, para ele continuar defendendo ali de maneira correta. Mas isso ele faz porque é a última opção que ele tem. Porque que eu, com substituições, com opções na minha mesa, eu escolheria colocar um atacante no gol, que é a detecção. Essa analogia que a gente vem trazer aqui, né, Gabi, com a questão do futebol. Com certeza, tomara que vocês estejam acompanhando a gente aí. Pode comentar aí no chat se tiverem alguma pergunta também, tá? Mas essa escalação que a gente fez você tocou bem no cirúrgico aí, Bruno. O que a gente traz, o que a gente adicionou do último slide foi a parte de aplicação de controles, né? Que são os zagueiros, vamos dizer assim, a proteção de credenciais e o privilégio e o gerenciamento do privilégio, que ele é o goleiro, que ele é a última linha de ataque e também de defesa. E ele é insubstituível quase, né? Você substitui ele ou por outro goleiro. E nos últimos casos, que não é o essencial, eu acho que lembra, você até comentou, né? Não tem mais substituição no jogo. Você tem que fazer alguma coisa porque seu goleiro foi expulso, o que é que você faz? Você bota um cara do ataque de detecção. Mas esse é o pior das situações que você pode trazer. Então, de uma maneira bem lúdica, essa escalação aí de time do futebol moderno seria, hoje em dia, por tudo que o Bruno já comentou, por tudo que a gente falou no começo dessa apresentação, uma maneira que você podia estar bem preparado contra os ataques que a gente vem vendo, contra as ameaças que estão surgindo novas, né? E com certeza daqui a alguns anos a gente provavelmente vai adicionar aí outros jogadores, outro tipo de posições
porque é isso, higiene de segurança é viva, né? Todo dia a gente vai aprendendo e adicionando tanto nós como fornecedores nas nossas funcionalidades dos nossos produtos, assim como eles, os atacantes, né? E vocês como clientes e responsáveis da segurança da sua empresa, do que é necessário para somar aí para o time de vocês na proteção das identidades dos seus usuários, dos seus segredos e dos seus endpoints. Daqui a pouco a gente vai estar com 15 jogadores em campo se continuar assim, né? Vai deixar de ser 11. Pois é, vai ter que aumentar o número de jogadores. Vai mudar a regra do jogo. E aí a gente acabou de falar bastante problema, né? Então a gente vai trazer aqui as recomendações, tá? Então, uma das principais recomendações que a gente faz é fazer o controle de aplicações. E isso pode assustar muita gente, porque controle de aplicações eu já trabalho há muito tempo com isso. E normalmente é um projeto que ele dura por pouco tempo, porque você tem a block list e a yellow list. E quando você tem que ficar alimentando isso manualmente, principalmente no mundo de hoje, onde qualquer pessoa usa a aplicação que ela quiser, você pode, tem a política da empresa que não pode, mas você sabe que vai usar. Então, isso fica difícil de gerenciar, né? Então, a gente está trazendo aqui algumas alternativas para que esse controle de aplicações seja, de fato, factível e seguro, tá? Então, o primeiro problema hoje é que a aplicação ela é executada, ela tem 2 modos de execução, ela vai rodar normal, ela vai rodar elevado, que é com privilégio administrativo, para acessar recursos, seja o disco, seja arquivos, seja internet. E essa aplicação ela vai ter um processo pai que vai gerar processos filhos. Então, quando eu abro uma janela da aplicação para fazer um save, aquilo é um processo filho da aplicação que está fazendo o save, né? Tem acontecido muito é que atacantes têm abusado desses processos filhos para gerar comportamentos maliciosos em aplicações legítimas, tá? Então, a gente aí trazendo para o controle de aplicações, né? O pessoal deve pensar, cara, se a aplicação é maliciosa, é só eu bloquear ela, eu bloqueio o Mimikatz e acabou. Mas não é assim, né? A gente tem o SVC Host, por exemplo, que é um dos principais processos do Windows. Então, ele é usado para fazer atualização, ele é usado para falar com a internet, ele é usado para quase tudo no Windows. Então, se eu bloquear o SVC Host, o Windows não vai funcionar. E a gente tem aqui um fluxo que também é do Lockbit, é uma das variações, onde ele faz brute force em VPN, RDP, e conseguindo acesso, ele vai abusar do SVC Host para desabilitar o antivírus e fazer conexão via FTP. E, cara, aqui eu fiz um brute force para acessar, mas aqui na rede eu ainda não tenho nenhuma credencial. Qual que é o próximo passo do Lockbit? Ele vai rodar um Mimikatz, que com o antivírus desabilitado eu vou conseguir rodar, e vou fazer dump de credenciais válidas para poder rodar o meu Lockbit Ransomware e o meu Lockbit Desktop Locker, que é bloquear os dados e bloquear o desktop para o usuário não trabalhar, tá? Então, está muito ligado a aplicações com privilégios nessa parte de recomendações. A gente tem aqui também outras coisas que estão sendo abusadas, como Built-in Tools, PowerShell, CMD, aplicações do Windows que não são assinadas, estão sendo frequentemente weaponizadas, né, que é você armar aquela aplicação que não é uma aplicação maliciosa para fazer um ataque, para trazer aplicações que já têm privilégios elevados, como um navegador, um Teams, um Adobe Reader, e abusar desses processos filhos deles e aí criptografar os arquivos. Então, se eu tenho um processo filho do Teams, que vai fazer um salvamento de arquivo e que tem acesso a arquivos, se eu abusei desse processo, eu abusei do direito daquele usuário naquele diretório e eu consigo criptografar aqueles dados. Quem vai criptografar no final do dia é o próprio Teams, porque ele foi abusado, o processo filho dele foi abusado, seja por buffer overflow ou qualquer outro tipo de técnica de abuso de memória de processo. Tá? E, normalmente, os ransomwares eles vão tentar atacar gestores de conteúdo, que são instituições que trabalham com conteúdo, que é o Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader, para atacar os conteúdos que normalmente eles bloqueiam, né? Então, é muito importante eu proteger esses conteúdos
e proteger esses gestores de conteúdos também, para que tanto os conteúdos não sejam afetados, quanto os gestores de conteúdo não tenham seus processos filhos abusados, tá? E a gente traz aqui o workflow de como a nossa solução funciona. A gente também tem whitelist e blacklist. E a gente também tem whitelist por hash e blacklist por hash. Porque, pasmem, que tem um caso de uso que é bem importante para hash, que é o caso do uso do script. Se eu fiz um script, eu quero garantir que aquele script não vai ser modificado para um fim malicioso. Então, a melhor forma de eu liberar ou bloquear é por hash. Porque se alguém mexeu no meu script, a hash mudou e a política deixa de ser aplicada. Então, a hash, nesse contexto de script, ela passa a ser interessante. Mas quando a gente vai para contexto de executáveis, é legal que eu tenha, por exemplo, recursos como assinatura digital, que aí eu posso já liberar para aquele fabricante que eu conheço como um fabricante válido, seguro, todos os executáveis que ele possui, baseado em assinatura digital, sem qualquer tipo de fricção, e aí eu torno o meu projeto de controle de aplicações mais viável, com mais chances de chegar ao final. Diretório também, porque não adianta eu ter um processo que tem um nome, tem uma assinatura digital, mas alguém modificou ele de alguma forma e está executando de algum diretório diferente. E para whitelist, principalmente, atrelar a identidade. Tá? Então, eu posso bloquear o Mimikatz no meu ambiente todo e posso deixar liberado só para o meu Red Team, porque eu sei que meu Red Team vai usar o Mimikatz para testar as minhas soluções de segurança. Então, ele vai validar se o investimento que eu estou fazendo ele está valendo a pena. Então, ele vai precisar usar aquela solução. Mas isso continua sendo um pouco manual, porque se a aplicação não tiver na whitelist, ela vai cair na blacklist. Só que a nossa solução ela tem uma abordagem intermediária. Então, a gente tem também a graylist. O que é essa graylist? Se a aplicação não tiver em nenhuma das duas listas, ela vai executar com restrições. Então, ela não fala com a internet, não fala com a minha rede local, não fala com o disco e nem fala com a memória de outros processos. Tem como um ransomware ter um ataque bem sucedido sem esses 4 itens, Gabi? Exatamente. E o que eu acho interessante dessa graylist também, que a gente traz na solução, é que ela te dá muito espaço para que os seus usuários possam utilizar essas aplicações que a gente não necessariamente conhece o suficiente para liberar, para ser whitelist, mas também não temos o conhecimento para botá-la como blacklist, né? Mas os nossos usuários querem utilizar. O que é que a gente faz? A gente tem todo esse espaço de graylist, que ele pode, é como se fosse um sandbox, né, de maneira bem rasa, para a aplicação funcionar. E aí a gente tem o tempo de conhecê-la e analisar em qual dessas listas a gente pode colocá-las ou se ela se mantém ainda graylist pelo resto da vida dela. E muitos comentam, caramba, mas mais um controle de aplicação? Sim, mais um, porque a gente acabou de ver, né, a gente acabou de comentar como está crescendo, como está sendo muito exponencial aí esse crescimento desses ataques, vamos dizer assim, a criatividade também. E quando você inclui algo como uma graylisting, você garante mais visibilidade para a sua solução, para o seu ambiente, para o que os seus usuários estão fazendo. Então, acredito que com uma maneira de estratégia também, né, Bruno? Adicionando isso como uma capa de segurança no seu mundo de endpoint, adiciona também essa linha de visibilidade que às vezes você não tem no mundo das aplicações, que é sempre a mais batida, né, a mais concorrida para os atacantes. Exatamente. Como se fosse um remédio ali que o endpoint toma que ele pode ficar doente, mas que ele não vai sofrer grandes danos. Tá? Sim. E outra recomendação são as credenciais. Então, no browser, no meu FTP, na minha VPN, normalmente vai ter credencial salva que pode ser usada para escalar privilégio ou movimentar lateralmente. Então, é super importante que eu proteja essas lojas de credenciais, não só de aplicações, mas do próprio sistema operacional. O Windows, a gente sabe que tem diversas vulnerabilidades de arquitetura que não podem ser corrigidas. Então, é muito fácil a gente atacar o LSIS, o LSA,
até o próprio Windows Hello, que é uma feature nova, que já é vulnerável, né? E os browsers e tudo mais. Então, os atacantes eles vão tentar fazer esse acesso. A nossa solução ela consegue, de forma sem fazer qualquer tipo de julgamento, ela não julga se é atacante ou não, apenas alguém tentou acessar esse tipo de recurso que é a credencial salva. É válido ou não? E você vai dizer se é válido ou não. A política vai ser criada e o atacante, por exemplo, quando for tentar atacar, ele não vai conseguir acesso a essas lojas de credenciais, a esses caches de credenciais, né? E além disso, a gente ainda vai ter o honeypot, que é criar credenciais falsas. A gente sabe que uma das táticas e técnicas do MITRE que é utilizada, que é a persistência, que é você adquirir persistência no ambiente, e muitas vezes essa persistência é silenciosa, é a gente ter um pote de mel ali para que aquela abelha, aquele atacante, ele vá nesse pote de mel e consuma esse mel. Só que aquilo ali foi plantado justamente para, se alguém consumir, eu vou receber um alerta, eu sei que tem um atacante no meu ambiente, eu vou agir durante o ataque, e não depois. Então é muito interessante essa função de honeypot que a gente possui para somar na proteção contra as lojas de credenciais. Tá? E somando aí também, Bruno, é a última linha de defesa, né? Que a gente costuma falar. A gente atua de uma maneira que, putz, se todas as outras soluções que estiverem no seu endpoint falharem, o que é que vai acontecer? Como é que eu me preparo como solução para ajudar as empresas que eu estou, né, nesse caso, como solução implementada, a não ser atacado? Então, vem todo esse contexto do credentialers, que é essa credencial que está lá, que não é linkada a ninguém, mas ela existe. E ela pode ser tocada. E com isso, esse ataque tomando forma, a gente já consegue prever, né, e fazer uma estratégia para que ele não avance mais ainda. Porque não é uma questão de quando, e na verdade não é uma questão de si, mas quando. E soluções que têm esse tipo de pensamento, né, hoje em dia todo mundo fala Zero Trust, mas há 7 anos atrás a gente falava pense como um atacante. Na mente, né, e não... Oi? Voltou esse slogan aí hoje de pense como atacante, está de volta. Né? Voltou. A gente comenta disso desde 2011. Mas é exatamente esse tipo de pensamento, né? A gente está sempre proativamente protegendo o nosso ambiente, seja na credencial, seja na identidade, seja no privilégio, para que a gente possa prever e ter os melhores tipos de estratégias para que esse dano não avance mais do que ele já começou, porque atacar, isso vai acontecer, a gente tem que normalizar isso, né? O importante é a gente fazer com que esse ataque não cresça para nenhum outro lado, outro ambiente, outras máquinas, enfim. Ele pode ser tanto a última linha quanto a primeira, né? Depende da ordem que o ataque começou. Se começou pelo usuário, ele vai ser a primeira. Com certeza. E, além de todo esse problema, a gente tem o erro humano. Então, a gente tem aqui, ó, no próprio futebol, o meio campo vai lá, dribla todo mundo, dá para o atacante sem goleiro, o atacante ele quer fazer o gol. Mas ele, às vezes, não consegue, ele não errou de propósito. O ser humano é factível a erro, né? Só que além da gente ser factível a erro, a gente é factível a também ignorar ordens, né? Insistir no erro, ignorar ordens que a gente recebe. Então, se algo foi ordenado para a gente, como por exemplo essa imagem, por favor, não pise na grama, não pise na grama, o que você acha que vai acontecer? Fatalmente alguém vai vir ali e vai pisar na grama só por causa dessas placas, porque é um comportamento natural do ser humano. Né? E aí a gente vai criar uma estrada para ninguém pisar na grama. E aí o que acontece? As pessoas desviam dessa estrada, dessa cancela, só pelo prazer de quebrar a regra. Isso acontece, isso é natural do ser humano, não tem como a gente mudar. O ser humano é isso, só que a gente precisa proteger o nosso negócio. Então, o que a gente recomenda para isso? Cara, controle de privilégios, que é a melhor parte da nossa solução, que é tirar o privilégio do usuário de ser administrador, tirar o privilégio do usuário de fazer algumas coisas, mas que ele nem perceba, porque o que ele já faz no dia a dia,
eu garanti esse privilégio para ele através da solução, seja no baseline, seja através de um RBAC, que ele não tiver de role, eu vou dar em just in time, que é o Zero Trust, né? Eu dou acesso administrativo para ele just in time e removo, tá? Mas com tudo isso eu controlo o que o usuário pode fazer sem que ele sequer perceba, porque ele não tem nenhum tipo de fricção no seu uso. Ele consegue fazer todas as tarefas que ele normalmente faz no dia a dia sem qualquer tipo de problema. Então, normalmente, essa é a melhor parte da nossa solução, que é o controle de privilégios. Tá? E aí a gente traz recomendações, né? Tudo isso que a gente falou da solução, além disso, a gente precisa ser bom no básico. Então, backups, a gente ter o nosso backup, que, fazendo analogia com a vida real, é como se a gente tivesse uma reserva financeira para emergência. O patching, que normalmente a gente faz analogia com ir no médico, ir no dentista. A gente não vai no dentista, no médico, uma vez por ano, assim como a gente não aplica patch também uma vez por ano somente. Então, patching, autenticação forte, múltiplo fator adicional, hoje em dia, em 2023, não é mais opcional, é uma regra, tem que ter. Quem não tem está muito exposto, tá? Então a gente precisa ter uma autenticação forte. Elementos de Zero Trust, então eu não confio em ninguém, eu garanto acesso pelo mínimo de tempo possível, quando possível e para quem for possível. E alcance além da tecnologia, não só comprar soluções de segurança, mas ter processos, pessoas que estejam integradas à minha política de segurança. Dessa forma, a gente consegue estruturar melhor o nosso controle de segurança para que a gente possa reavaliar ele constantemente e recertificar. E, principalmente, automatizar tudo, porque a gente sabe que não está fácil, não tem braço para todo mundo. Tem diversas matérias falando que está faltando um braço no mercado de segurança. E, além de braço, né, tem o fator humano. Então, automatizado é automático, não tem pensamento. Não importa se o cara vai estar bem ou mal naquele dia, é automático. Tudo que puder ser automatizado, deve ser. Para que a gente chegue nesse nível, a gente tenha a grama e fale, cara, por favor, pise na grama, eu estou protegendo a grama, então não importa o que você vai fazer na grama para mim. E a gente recomenda que todo mundo fique atento, porque os atacantes voltarão. Você já tendo sido atacado ou não, eles sempre vão voltar, sempre vão tentar causar algum estrago, porque como a gente viu, não se trata mais só de causar problemas, é um modelo de negócio altamente lucrativo, mais lucrativo que muitas das maiores empresas do mundo e mais lucrativo que muito país, né? Tem mais lucro que o PIB de muito país hoje, tá? Então, tudo que a gente falou foi sobre a nossa solução de privilégio para endpoint, que é o CyberArk EPM. É uma solução que é 100% SaaS, tá? Ela trabalha com um agente que é light, então hoje a gente atende desktops, servidores físicos, virtuais, VDI, Cloud Workloads, para Windows, Windows Server, macOS, Linux, para aplicar justamente os conceitos que a gente mencionou anteriormente, que são privilégio mínimo, controle de aplicações, elevação de just-in-time, defesa de privilégios, proteção contra ransomware, privilege deception, né, que é a parte do honeypot, decepção de privilégios, e principalmente rotacionar as credenciais administrativas, ou seja, trocar elas de maneira automática do seu endpoint e mandar para o nosso PAN, que é a gestão de acessos privilegiados. Então, isso mostra um pouco como a nossa plataforma ela é integrada, né, Gabi, para fazer o de fim a fim a segurança para a identidade. Com certeza. Essa solução, ela cobre basicamente todas das mitigações iniciais que o Bruno comentou, né, principalmente no começo dessa apresentação. E ela é o seu goleiro, ela é a sua linha de defesa no jogo de futebol. É mais um agente, sim, mas é um agente super light, é 1% da CPU que ele cobre, 20 a 30 megas do RAM. Mas ele traz consigo muita inteligência, né? Ele é bem leve porque ele lida com privilégios. Ele não precisa mais do que isso para entender o seu ambiente.
E eu queria dividir aqui com vocês também que a gente está agregando uma nova funcionalidade, que a gente falou um pouco, né, da parte de ataque, que foi o Machine Learning, inteligência artificial. Agora, em janeiro, a gente vai lançar isso como uma funcionalidade do EPM, para conhecer o ambiente de vocês, para conhecer como se comportam os usuários, que tipo de aplicações eles usam, o que é que eles fazem nas aplicações, e a gente conseguir entregar para os administradores da solução maneiras fáceis de criar políticas para levar aplicações, para bloquear algum tipo de procedimentos, né? Então, se vocês estiverem interessados, quiserem conhecer um pouco mais como agregar essa capa de segurança na estrutura de vocês, acredito que a gente tem um QR Code, né, Bruno? Disponível, alguma Isso. coisa que eles possam... Exato. Então, o QR Code que a gente vai projetar aí, que dá acesso ao Diego Souza, que é o nosso Inside Sales, ele vai coletar a lista de quem está interessado para a gente demonstrar esse laboratório de ataque e defesa e depois deixar disponível para as pessoas poderem fazer o teste pelo tempo que a gente disponibilizar. Se eu não me engano, são 4 horas, né, Gabi, que a gente disponibiliza para testar ali o ambiente. Exato, 4 horas. E é um laboratório bem legal, que a gente pode fazer por 4 horas e as configurações ficam com vocês por 30 dias, tá? Para vocês brincarem aí com elas no ambiente de vocês. Então, com certeza, escaneia aí esse QR Code, fala com o Diego. Eu e o Bruno também estamos disponíveis, se vocês tiverem alguma pergunta em específica. E, Bruno, falar em pergunta, eu achei uma pergunta bem interessante aqui do Ricardo Constantino no chat e acho que vale a pena a gente responder. O que uma empresa... Pode ser? Posso fazer essa pergunta? Já comecei falando, né? Antes da gente agradecer o pessoal, o que uma empresa que não tem gestão de identidade pode esperar quanto aos riscos cibernéticos? Foi a pergunta dele. Essa é uma pergunta realmente interessante, e até trazendo o seu gancho da Verizon, né? A gente tem a última análise da Verizon, que é uma das maiores empresas aí de telecomunicações do mundo, que faz esse tipo de análise também de ataques, que no ano passado, 80% dos ataques eles ocorreram através do comprometimento de alguma identidade. Tá? Então, uma empresa que não tem um programa de gestão de identidades, ela fatalmente vai estar mais exposta do que uma empresa que possui a sofrer um ataque, porque normalmente os ataques eles precisam comprometer identidades para serem bem-sucedidos. Então, se você não tem um programa de gestão de identidades na empresa e está preocupado com isso, você pode procurar a gente, que a gente te ajuda a criar um programa desde a parte da proteção do usuário até o endpoint, acesso privilegiado. Tudo isso a gente te ajuda a fazer o desenho, implementar, sempre com segurança by design. Então, segurança em primeiro lugar. Tá? E sem deixar também que a produtividade leve a algum tipo de mudança, né? É muito importante falar isso, que a gente, como provedores de segurança, óbvio que segurança é o primeiro lugar, mas o que a rotina de vocês, dos usuários de vocês, continue a mesma, também é muito importante para a gente. Então, isso também é levado em consideração, tá? Ricardo e todos aqui que estão nos ouvindo. Isso é até um conceito de segurança, né? Que não quero tornar mais difícil, porque já vai ser uma barganha um pouco complicada para eu fazer que aquele usuário ele utilize aquele processo de segurança. Então, na verdade, eu quero tornar mais fácil para ele, para chegar, cara, ó, vai mudar, vai ser assim, vai ser mais seguro. Só que agora, ao invés de você digitar 300 senhas e salvar no seu notepad post-it, você tem uma só. Aqui é single sign-on, você clica, já logou, você tem MFA. Então, estou tornando mais seguro, estou tornando melhor para o usuário, menos fricção. Então, além de não mudar a forma que ele trabalha, eu estou ganhando tempo para ele, o que fatalmente vai tornar a adoção melhor. Que aquele usuário ele vai não só usar aquele processo, quanto ele vai chegar no almoço e falar, cara, você viu o que a equipe de TI fez? Pô, tá muito melhor agora o meu processo, não preciso ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, um monte de senha de planilha, eu clico, já loga, e isso é mais seguro, né? Então a ideia é essa. E a gente nem comentou, com certeza, e a gente nem comentou sobre as seguranças, as identidades não humanas, né? Que, enfim, Ricardo, a gente pode entrar em detalhe depois também, que existem no mundo que a gente fala. O mundo de identidades ele é gigante e ele tem
muitos pontos a serem observados com muito detalhe, né, com essa visão da segurança para que ela seja bem gerida. A administração, todo mundo lê essa palavra, né, administração de privilégios, por exemplo. Segurança não vem na sua cabeça no primeiro lugar. Mas se você tem um ambiente bem administrado, com os privilégios bem detalhados, a segurança ela também vai estar lá, não só dos seus usuários, mas de todo o seu ambiente. Então fica aí esse pensamento aí para vocês. Bruno, não sei se você tem algo mais para comentar. Não, eu vi que o Edmilson falou ali no chat que se vamos receber o certificado no e-mail. Apesar de ter sido quase um treinamento, isso aqui a gente realmente não se preparou para essa parte de certificado, era mais para a gente bater um papo, conhecer o mercado, tá? Então, a gente não vai enviar certificado, mas você pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente por e-mail para qualquer dúvida ou algo do tipo. Então tá, pessoal, muito obrigado, agradecemos aí a presença de todos. Vamos botar nosso LinkedIn aqui no chat, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, me adicionar o Bruno, por favor, fiquem à vontade. Mando aqui o meu. Eu vou colocar o meu aqui também. Pode ficar à vontade para me adicionar, me chamar lá no chat e a gente bater esse papo. Peraí, o Edmilson falou mais alguma coisa, lembrando do vazamento de dados do Tribunal e da Justiça do Sul, justamente por não ter gestão de identidade. Esse foi um dos exemplos, a gente tem alguns outros mais, né? Alguns poucos outros mais. Se a gente for falar dos exemplos aqui, acho que essa live se alonga por toda a noite, né? São muitos, gente, e eles cada dia vêm crescendo mais. A gente tem nosso Red Team da CyberArk que sempre divide com a gente, não o nome, né? Mas alguns dados, algumas informações de algumas indústrias que existiram vazamento, não só vazamento de dados, mas criptografia, pausa total, né, da operação. E muitos têm a ver com segurança. A gente tem, Gabriel, o próprio da MGM, né, que foi recente, que é público, e que foi falha no sistema de gestão de identidades. Eles têm, e foi uma falha, né? O MFA deles não validou que aquela pessoa era aquela pessoa para ela fazer o reset de MFA. Então foi aí onde começou o problema. Então não adianta você ter também só um programa de gestão de identidade, mas você tem que estar bem implementado e estar recertificando o tempo todo, para evitar qualquer tipo de acesso indevido no seu ambiente. Bom, pessoal, acho que é isso. Agradeço aí a atenção de todo mundo para mais uma live. Espero receber mais convites aí do Pablo e do Alfredo para a gente estar falando aqui, trazendo um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente vê no dia a dia. E quem quiser me chamar, pode me chamar lá no LinkedIn que eu mando os slides para vocês e mando outros tipos de materiais também, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite.